produto que é a teleconsultoria síncrona, quer dizer, em tempo real. Então, alguma questão que você tenha, caso clínico, de processo de trabalho, qualquer questão pode ser enviada aos teleconsultores aqui no Hospital das Clínicas. Eu gostaria de dizer também que essa web que nós teremos hoje será gravada, então se vocês tiverem alguém que queira assistir, não pode participar, vocês podem indicar que em poucos dias vai estar disponível, pode servir para treinamento. Lá no nosso site vocês podem encontrar todas as nossas atividades anteriores na forma de vídeo. A partir da apresentação de hoje, vocês também podem encaminhar perguntas posteriormente, através da teleconsultoria. Ao final dessa apresentação, vocês podem fazer as perguntas no chat. Hoje a gente vai ter, nós temos 3 convidados, né? Então hoje eu estou moderando e me apresentando. Então, o meu nome é Carmen Barreira Nilson, sou professora do Departamento de Fonoaudiologia, coordenadora da Unidade de Telesaúde do CAM. Ao meu lado tem a Camila, que ela é coordenadora do Serviço de Saúde Auditiva, que é a referência Serviço de Referência do Estado do Espírito Santo, e ao lado nós temos a fonoaudióloga Joane Figueiredo, que também vai falar para vocês e faz parte da equipe do CREFES, que é a referência na área de saúde auditiva. Eu vou pedir um minutinho para compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo? Bom, então, como eu disse, o tema de hoje é a saúde auditiva na atenção primária, identificando e encaminhando a perda auditiva. Para falar um pouco sobre esse tema, né, acho que é importante dizer da onde que partiu a ideia, né, de falar sobre esse assunto de saúde auditiva. Isso vem um pouco da minha experiência. Então, ao longo dos anos, eu venho me dedicando à questão da saúde auditiva, dos serviços e da pesquisa em saúde auditiva, desde a identificação precoce da perda auditiva até os processos de reabilitação, de intervenção, de diagnóstico. E a possibilidade de ter o telesaúde como uma ferramenta que pode auxiliar as políticas, especialmente no estado do Espírito Santo, é uma questão que me atrai bastante e me permite fazer algumas inserções que possa ter uma abrangência maior. A gente sabe que, apesar de existir uma política nacional de saúde auditiva, a gente ainda tem muitos entraves, e entraves que eles começam, às vezes, na porta de entrada do SUS, que é a capacitação de quem está lá na ponta para poder identificar precocemente a deficiência auditiva, e nós temos também problemas no fluxo, na referência, no encaminhamento desses pacientes para diagnóstico, para reabilitação. Então, muita coisa está acontecendo, mas muita coisa a gente pode melhorar. Então, eu convidei essas minhas colegas para que a gente fale um pouquinho, né, de como é que deve ser feita essa identificação lá na atenção primária e também como é que esses pacientes podem chegar para os centros de referência que hoje estão organizados em Vitória e Vila Velha. Bom, para falar então sobre a deficiência auditiva, é importante a gente pegar alguns dados, né, do IBGE, para que a gente possa visualizar como se posiciona a deficiência auditiva diante das outras deficiências, né? Então, aqui no primeiro gráfico, a gente vê a deficiência auditiva visual, numa porcentagem, e auditiva, motora e mental. A gente também pode verificar o número de deficientes, né, de modo geral, por unidade federativa, né? Então, como o Espírito Santo se posiciona nessa escala territorial.
Na tabela de baixo, eu trouxe um pouquinho do número de habitantes e o número de pessoas que têm deficiência auditiva e que não consegue, tem uma dificuldade, não consegue nada em função da própria deficiência. Então, é um dado, né, que foi acessado há um tempo atrás, do censo de 2010, e que mostra para a gente o percentual desse tipo de dificuldade. Meu mouse não está funcionando aqui. O tipo de dificuldade, se ela é uma dificuldade mínima, se é uma pequena, se é uma grande, se não consegue se comunicar, né, em número populacional. Então, quando a gente pensa que há um número bastante importante de deficiência auditiva no Brasil e que a OMS traz isso para uma escala de 1,5% da população, a gente tem que ter programas bem estabelecidos e organizados para que a gente possa identificar essa perda auditiva, encaminhar no tempo correto e reabilitar da melhor maneira possível. E só baseado nos números é que a gente pode fazer um planejamento para fazer o acolhimento dentro dos serviços de saúde auditiva. É muito importante a gente pensar a deficiência auditiva como uma doença invisível, né? Que ela está em vários lugares e às vezes a gente não consegue notá-la, né? Mas para que a gente possa ouvir, compreender sons complexos, e nesse eu incluo sons de fala, o sistema auditivo periférico ele precisa estar bem adequado para que essas informações que são representadas no cérebro, mesmo que basicamente elas sejam identificadas quanto às propriedades do som, a intensidade, a frequência, que vai fazer com que a gente tenha um reconhecimento da fala e compreensão da mesma. Então, a gente vai tratar bastante do sistema auditivo periférico, né, que é onde estão aquelas perdas auditivas que a gente vê mais na prática, que vai ser encaminhada com mais frequência, mas a gente não pode esquecer que esse é apenas a parte mais básica da audição, e que outras áreas, né, que são responsáveis pela audição central, que são de interpretação dessas informações, e não só da presença e ausência ao som, elas têm que ser avaliadas e têm que ser tratadas também. E aí, que essas experiências sonoras, que são privadas por qualquer tipo de deficiência auditiva, né, quando eu digo deficiência auditiva, acho que é muito importante a gente pensar numa questão até cultural, né? Às vezes a gente fala assim, tem alguém na sua família que é deficiente auditivo? O paciente fala assim, não, na minha família só tem surdo. Ou, tem alguém que é surdo na sua família? Não, na minha família só tem um deficiente auditivo. Então, essas questões, elas passam por questões históricas da reabilitação, da educação e questões culturais, né, da comunidade surda, que não vem ao caso hoje. Mas que a gente deve pensar, muitas vezes, é que essa deficiência auditiva, seja ela pequena ou ela grande, ela tem que ser tratada. Então, qualquer alteração auditiva, eu vou dizer deficiência auditiva, sendo ela leve, moderada, severa ou profunda, né? E tendo alguma alteração nessa audição, eu vou estar privada de muitas experiências. Na questão do desenvolvimento da fala e da linguagem oral, isso vai ser determinante para o seu desenvolvimento. Então, principalmente pensando no caso das crianças, qualquer privação, tanto na questão do sistema auditivo periférico como central, pode trazer uma repercussão importante para o desenvolvimento. Então, lembrando um pouquinho que a deficiência auditiva, ela vai ser importante em qualquer grau de severidade, mas ela vai ser diferente dependendo da porção do sistema auditivo que ela se encontra, né? Ou seja, no ouvido externo, no ouvido médio, no ouvido interno, ou em áreas mais superiores das vias auditivas que vão chegar até o córtex central. Então, eu poderia, a grosso modo, dizer que essa primeira parte, que é o sistema auditivo periférico, ele vai ter uma função de detectar o som, discriminar, e toda a área de interpretação e reconhecimento vão acontecer, então, em áreas superiores. Mas qualquer uma dessa área que tenha uma alteração
vai me repercutir num problema. Então, eu gostaria de passar um vídeo rapidinho. Muito bem. Então, o vídeo ele é rápido, mas ele é muito informativo. É um vídeo elaborado pelo Núcleo de Telemedicina da Faculdade de Medicina de São Paulo, faz parte do projeto do Homem Virtual, tem vários sistemas do corpo humano, é bastante didático. Eu agradeço à equipe que me concedeu a oportunidade de transmitir esse vídeo. Então, como eu falei, e o vídeo acho que mostrou bastante, a gente tem então alterações que vão ser definidas pela parte que está lesionada. Então, se eu tenho uma alteração na transmissão, nós temos uma alteração nessa área da orelha média. Se eu tenho uma alteração na cóclea, né, que é o órgão do ouvido interno, a gente tem uma alteração sensorial. E eu posso também ter alterações mistas, aonde eu posso ter as duas áreas comprometidas. E a alteração central. Então, o tipo de perda está bastante ligada à região do sistema auditivo que está lesionado. Muito bem. Então, as doenças que acometem a orelha externa, elas são várias, nós não vamos colocar todas aqui, mas algumas questões que são bastante frequentes, podem parecer que não são casos para que a gente preste atenção, mas que são casos até mesmo de obstrução do conduto por uma rolha de cera, né, que deve ser retirada para que desimpeça a passagem adequada do som. Até uma rolha de cera pode trazer um rebaixamento do que a gente escuta, porque ela está inviabilizando a passagem do som através
através do meato acústico externo, né? Nós temos malformações congênitas, colabamento do conduto auditivo, quando ele é bem flexível e ele acaba se fechando, e também corpo estranho, que é bastante comum, essa obstrução do conduto auditivo por corpo estranho, principalmente nas crianças, quando elas às vezes colocam algum feijão ou algum brinquedo muito pequeno. Na parte da orelha média, que vocês viram nessa figura, a gente tem os ossículos que são muito importantes, que eles trabalham, né, articulados para fazer a amplificação desse som que chega e bate aqui na membrana timpânica. Então, alterações como a otite média, a perfuração da membrana timpânica, algumas doenças, né, do ouvido médio, elas também podem trazer o rebaixamento dessa condição de escuta. É importante dizer que muitas dessas doenças da orelha externa e da orelha média, elas são doenças que podem ser transitórias. E mesmo sendo transitórias, a gente tem que tomar cuidado, tem que fazer um encaminhamento para que elas não se tornem permanentes, porque uma vez que eu tenho otite de repetição, eu posso trazer uma lesão, né, ela indo mais para dentro do sistema e eu posso ter uma lesão nas minhas células ciliadas. Então, essas alterações, mesmo que transitórias, devem ser tratadas, né? Há lesões que nós chamamos de coclear, então ela tem várias doenças que podem fazer parte desse grupo, né? São alterações aqui na cóclea, então há uma lesão nas pequenas células que existem dentro delas, que são as células ciliadas internas. E essas doenças, elas podem acontecer em vários momentos da vida, né? Na época pré-natal, né, por fatores genéticos, doenças adquiridas pela mãe durante a gestação, né, que podem passar para o feto, exposição da mãe às drogas ototóxicas, né, que são aquelas drogas que vão lesar especificamente o ouvido, causas perinatais, né, durante o nascimento pode ter ocorrido uma história de baixa falta de oxigenação, pós-natais, que são as doenças adquiridas, né, na criança a gente pode falar, por exemplo, da cachumba, né, uso de medicamentos, às vezes durante a primeira infância. Então, a patologia coclear, ela pode ter inúmeras doenças listadas, né, por exemplo, traumatismo, trauma acústico, né, por causa de um som intenso, perda auditiva induzida por ruído elevado, a presbiacusia, que é o envelhecimento do órgão da audição, né, doença de Meniere, perdas auditivas hereditárias, ototoxicidade, herpes, sífilis e meningite. É importante falar sobre a meningite porque ela é uma doença bastante importante com relação às sequelas, né, e no caso especificamente da saúde auditiva, a gente tem que ter uma preocupação em acelerar o encaminhamento desse tipo de paciente, porque ela agride bastante o sistema auditivo, podendo às vezes ossificar a cóclea e impedir que a gente tenha acesso a procedimentos cirúrgicos de restabelecimento da audição. E aí temos as perdas auditivas retrococleares, né, que algumas dessas doenças também podem levar à lesão retrococlear, que são as doenças ali acima do nível do nervo auditivo, né. Provavelmente alterações congênitas do sistema nervoso central, uso de drogas pelas mães e outras doenças mais. Tem alguns conceitos que são bastante importantes quando a gente tem que levantar lá na nossa rotina se esse paciente tem alguma alteração auditiva. A gente tem que estar familiarizado com termos, né, que vão levar a gente a responder se há alteração, como, quando, onde, e esses termos eles são principalmente ligados à época do aparecimento da perda. Isso é bastante importante, tanto para casos de adulto como de criança, né, para o tipo de procedimento que vem a seguir, né. Então, se é uma perda congênita, uma perda que aconteceu antes do nascimento, a criança já nasceu, o adulto está com a perda auditiva, mas ele nasceu com deficiência auditiva, perda auditiva ela pode ser adquirida por qualquer processo que aconteceu durante a vida, o envelhecimento da audição, ou mesmo um acidente que deu um traumatismo.
temos que saber se há uma suspeita de perda auditiva de um lado ou dos dois lados, então nós chamamos de perda bilateral e perda unilateral. Então, o impacto de uma perda dos dois lados e de um lado só é diferente, é importante a gente saber. Às vezes é fácil a gente perceber alguém que tem uma perda auditiva unilateral, uma pessoa que está sempre olhando para um único lado quando as pessoas estão falando. A perda auditiva ela pode ser simétrica, ou seja, os dois lados a audição pode estar igual ou ela pode estar assimétrica. Um ouvido eu posso ter uma perda pequena, uma perda leve, e do outro lado eu tenho uma perda bastante considerável, uma perda profunda, né? É importante saber também se essa perda auditiva ela é estável, ela é progressiva. Nós temos uma quantidade grande de indicadores de risco, que eu vou passar a seguir, que a perda auditiva vai progredindo. Rapidamente, eu acho que todo mundo pensaria na questão da idade, de ter uma progressão e perdendo após os 60 anos, mas a gente tem outros tipos de perdas que podem progredir ao longo da vida, que não são pelo envelhecimento da cóclea. Perdas auditivas súbitas, essas perdas elas podem acontecer, às vezes elas podem ser tratadas, né, no nível de atenção que ela está, e recuperar essa audição. Então ela tem que ser tratada rapidamente. Se ela acordou e achou que não estava ouvindo bem, né, ela tem que procurar um atendimento. Perdas auditivas flutuantes, essas perdas auditivas flutuantes, elas são importantes, muito importantes no caso das crianças, né? Por exemplo, crianças que têm bastante infecção de ouvido, um dia ela tem uma condição boa, outro dia ela tem uma condição ruim de escuta, isso vai trazer um impacto ruim na aprendizagem dessa criança. Nós chamamos de alteração flutuante da audição. Isso é bastante comum na primeira infância. A gente encontra também as crianças estão iniciando a alfabetização, muitas crianças com alteração de ouvido médio. É importante, além de saber quando aconteceu a perda auditiva e como é que ela se comporta ao longo do tempo, é o grau da perda auditiva. Então, o grau está bastante ligado ao impacto que vai ter no desenvolvimento da fala, no desenvolvimento da audição, o que ela consegue ouvir, o que ela consegue perceber no ambiente. Então, o primeiro gráfico aqui, não é o objetivo da gente explicar os gráficos, mas mostrar que a gente consegue fazer as marcações. Isso é um exame de audição, né, um exemplo de um exame de audição, que a gente avalia os dois lados, né. No audiograma, a gente marca, então, a condição do lado direito, que é em vermelho, o lado esquerdo em azul. Então, percebam que a perda auditiva está no meio do gráfico, quando ela é moderada, a perda auditiva severa, a perda auditiva profunda. Então, aqui nós estamos falando no nível de detecção, quer dizer, esse aqui escuta alguma coisa, esse aqui escuta menos, esse muito menos, e esse escuta pouquíssimo, né? E que impacto isso tem? Isso tem um impacto porque nós precisamos ouvir os sons de fala se nós quisermos desenvolver a fala através do uso da audição, né? Percebam nesse slide que todos os fonemas da fala encontram aqui nessa área acinzentada. Então, as pessoas que têm uma perda auditiva, que estão concentradas até 50, 60 dBs, provavelmente elas vão conseguir escutar a voz das pessoas, a fala, mesmo que elas não estiverem usando o aparelho auditivo. E isso confunde muito, né? Porque você tem uma pessoa que tem uma queixa auditiva e ela chega conversando, né, com você, aí você fala, mas ela está me escutando tudo. Então é muito importante a gente saber que mesmo que ela esteja conversando, ela está tendo uma privação em alguns outros momentos, porque percebam nessa figura que tem vários outros sons que vão acontecer em outras intensidades, né, menores, né, os sons da fala estão aqui, alguns sons ambientais estão aqui. Então, conforme o audiograma dela, ela está deixando para trás de ouvir algumas informações. É claro que a gente pensa sempre quais são as informações de fala, né, porque a queixa maior eu não consigo conversar, não estou entendendo o que as pessoas estão falando, estou me isolando porque eu não consigo ter acesso à conversação.
Mas muitos desses outros barulhos, né, que nós chamamos ruídos ambientais, são importantes, até mesmo para atravessar uma rua, por exemplo, eu preciso ouvir uma buzina, senão eu corro um risco de sofrer um acidente, né? Então, o impacto do grau da perda auditiva no cotidiano das pessoas, tanto no desenvolvimento da fala, da audição e detecção dos sons, mesmo do dia a dia. E aí tem um outro caso que, às vezes, ele chega bastante na atenção primária, mas que a gente leva isso como uma perda auditiva, né? Porque, de fato, é uma alteração auditiva, mas é um pouco diferente, porque não está lá naquelas áreas, né, da orelha média, orelha externa, orelha interna. São aquelas pessoas que elas ouvem e não entendem, né? Isso não é um tipo de perda apenas das crianças, é muito frequente nas crianças, porque muitas das queixas que estão, dificuldades que estão listadas na literatura, elas estão bastante voltadas às coisas detectadas no ambiente escolar, né? Então, aquelas pessoas que têm dificuldades de memorização de atividades diárias, dificuldades acadêmicas para ler e escrever, fadiga atencional em aulas ou palestras, é tão complicado prestar atenção que aquilo vai dando uma fadiga na pessoa. Troca de letras, né, na fala, na escrita. Então, essa é uma queixa comum também para quem tem perda auditiva no sistema periférico, né, lá na perda sensorial, alteração na cóclea, né, porque eu posso ter uma lesão nas células ciliares e eu posso não ouvir os sons, mas esse é um outro tipo de alteração também presente numa alteração de processamento auditivo central, né, demora para compreender o que foi dito, dificuldades em compreender informações em ambientes ruidosos, essa é muito frequente, né? É muito tranquilo falar, mas quando entra numa situação de tem ruído competitivo, passa a ter dificuldade para compreender as pessoas. Desatenção, distração, muitos desses pacientes, eles chegam com indicativo, né, para o serviço de audiologia, de que eles estão se saindo mal na escola, né, que podem ter transtorno, distúrbio de atenção, pode ter hiperatividade e, na verdade, pode estar ligado ao distúrbio de processamento. Então, são características comuns das crianças, mas não estão ligadas apenas às crianças, também aos jovens, adultos e idosos, porque envolve a questão também da memorização, que é um fator importante no envelhecimento. Causas desse tipo de alteração provavelmente são alterações neurológicas que afetam regiões do cérebro ou do sistema nervoso central, que estão responsáveis pelas áreas da discriminação e processamento auditivo, pode levar a esse distúrbio, né? Pode incluir aí tumores, AVC, doenças desmielinizantes, como a esclerose múltipla. Até uma perda auditiva não tratada, aquela pessoa que demora muito para se reabilitar, né? Demorou para começar a usar o aparelho auditivo, já tem na literatura que essa privação sensorial pode levar a uma disfunção de processamento auditivo. O envelhecimento, né? E algumas disfunções a prazos de maturação, tem como fatores de risco a prematuridade, intercorrências na gestação, no parto, com anóxia, cianose, abuso de drogas e álcool. Então, isso tudo já tem sido bem descrito na literatura. É muito importante que a gente pense, assim, nós vimos ali que nós temos vários graus de perda auditiva. E, às vezes, a gente está muito atento a quem vai usar aparelho. Só aquela pessoa que realmente tem uma queixa, né, que não ouve dos dois lados, que tem uma perda muito grande. Não, já existe um consenso em que a gente tem que dar atenção às perdas auditivas que nós chamamos de mínima, né, que são as perdas só de um lado, que são as perdas leves, que são as perdas só numa frequência, né, alta ou aguda, que tem uma perda auditiva só naquela área mais aguda do som, né? Embora hoje a gente tenha uma limitação nos critérios de concessão de aparelhos auditivos, muitas vezes esses pacientes não são os pacientes que vão ser protetizados mesmo com aparelho auditivo, mas que eles vão receber algum tipo de intervenção, porque a perda mínima, ela não é mínima para a escolaridade, quando você perde uma informação, quando você está tendo uma dificuldade para desenvolver a fala, a linguagem, e por um trabalhador que depende de ouvir, de conversar para poder trabalhar, né?
A Organização Mundial de Saúde, ela mostra que a gente tem 32 milhões de crianças que vivem com perda auditiva. 60% dessas perdas, elas podem ser prevenidas. Então, aí é que está a nossa importância grande de estar envolvida com as ações de prevenção, né, com os grupos de orientação. E quando eu pensei em falar sobre como identificar, eu falei, eu não posso deixar para trás que ações que a gente pode fazer dentro das linhas de cuidado que poderiam minimizar ou prevenir essas perdas auditivas. Então, os próximos slides estão um pouco ligados com essas questões, tá? Então, esse é o material informativo, né, da Organização Mundial de Saúde. Ele mostra que, principalmente das crianças, né, atraso no desenvolvimento da linguagem, maus resultados escolares, isolamento social, aumento do risco de traumatismo. Então, aqui tem as estratégias de prevenção e tratamento. Aqui tem até o site, se alguém tiver curiosidade de olhar sobre isso. E aí, eu pensei, então, em explicar um pouco sobre a Política Nacional da Atenção à Saúde Auditiva. A nossa política de saúde auditiva é uma política muito boa, muito importante, copiada por outros países, né? Porque nós hoje temos uma política que ela prevê a promoção, a prevenção, o tratamento na atenção primária e também na atenção especializada. E até faz a concessão de dispositivos de amplificação, como aparelho auditivo, como cirurgias, né, restabelecedoras como implante coclear, sistemas auxiliares, tudo através do Sistema Único de Saúde. Isso não é uma realidade mesmo nos países desenvolvidos, onde a concessão não é 100%, né? Então, essa política de 2004, ela vem sendo aperfeiçoada, mas o impacto dela é que a gente consiga identificar os determinantes e condicionantes das principais patologias, situações de riscos que levam à deficiência, definição dos critérios para o funcionamento, avaliação dos serviços que realizam também a reabilitação auditiva. Então, essa política, ela veio se aprimorando, ela tem mais de 10 anos, né? Houve uma mudança em 2012, né, a partir do Plano Viver Sem Limites, né, que integrou todas as redes de deficiência e a deficiência auditiva entrou para esse pacote também. Dentro desse programa de saúde, nós chamamos de Programa Nacional de Saúde Auditiva, ele traz várias linhas de cuidados e ações que a gente tem que pensar, né, desde a gestante até o idoso, né? Então, a importância da gente pensar desde a gravidez, quais são as intercorrências que afetam o desenvolvimento desse bebê, né, como o uso de medicação, como a hipertensão, como a diabetes, o que é que isso tem de influência real na formação do feto, né, principalmente dos primeiros meses, e também na formação desse sistema auditivo. Importante, né, levantar os casos onde há hereditariedade da surdez, né, crianças que nascem de pais surdos, eles têm mais risco das crianças nascerem surdos, as gestantes que passaram por uso de medicações ototóxicas, antibióticos, né, tudo isso deve ser feito com um controle rígido durante a gestação, né, prescritos, a questão do raio-x, e orientações também para essa gestante de o que vai acontecer quando esse bebê chegar, né? Quais são as questões importantes para a gente privilegiar e resgatar o cuidado com a orelhinha do bebê. Eu não gosto de falar isso como teste da orelhinha, mas teste da orelhinha é um nome bastante famoso, que é a triagem auditiva neonatal. Então, todos os bebês, né, desde 2010, há uma lei que todos os bebês devem fazer a triagem auditiva neonatal dentro do primeiro mês. Se ele não nascer na maternidade, que ele seja encaminhado para o centro de referência para fazer essa avaliação. O teste da orelhinha, ele é tão importante como o teste da pezinho, é o teste do olhinho, e ele tem uma diretriz do Ministério da Saúde de 2012, que é importante que todo mundo conheça, porque muito do que está escrito aqui são ações que devem ser realizadas também na atenção primária. A gente fica pensando, o paciente tem deficiência auditiva, ele já vai logo para um outro grau
do sistema, né, um outro nível do sistema. Mas essas diretrizes mostram que a gente tem orientação para cuidado da saúde auditiva na infância na atenção primária. Por quê? Porque a deficiência auditiva, ela vem sendo discutida, ela vem sendo implantada esses programas de triagem e ela tem uma prevalência muito maior do que o próprio teste do pezinho, né, que é já tão bem estabelecido há tantos anos. Né? Então, a incidência da perda auditiva bilateral, né, dos dois lados, significante, eu digo até maior que 40 dB, que é o que a OMS põe, ela é estimada de 1 a 3 neonatos a cada 1000 nascimentos. Né? E aqueles neonatos que vêm da unidade da UTIM, da unidade de terapia intensiva, quer dizer, eles têm uma possibilidade um pouco maior ainda de trazer alguma alteração auditiva. Né? Hoje, a gente trata a deficiência auditiva como uma emergência neurológica. Né? Muitos estudiosos têm falado sobre isso devido à importância que tem se dado à privação auditiva, essa privação que acontece nos primeiros anos de vida e que vai afetar todo o desenvolvimento, né? Vão aparecer dificuldades linguísticas, cognitivas, acadêmicas, sociais, e nós vamos perder esse período plástico, né? A plasticidade do cérebro que acontece nos primeiros anos. Então, uma emergência neurológica para a identificação precoce acontecer. Então, existe aí um consenso grande entre as sociedades, né? Para que a gente consiga trabalhar numa ação conjunta e que todas as crianças, independente de onde nasceram, se existe programa de triagem auditiva na maternidade ou não, seja feita a triagem no primeiro mês, seja falhando, ela deve ser encaminhada para o diagnóstico até o 3º mês de vida e a intervenção, que seria aparelho auditivo, encaminhamento para cirurgia e a própria terapia ter acontecido até o 6º mês. Então, isso parece difícil, né? Mas é uma diretriz que nós já temos aqui funcionando e já acontece em muitos lugares. Então, eu coloco aqui os indicadores de risco para deficiência auditiva que estão estabelecidos fora e dentro do Brasil. Né? A primeira coisa é a preocupação dos pais com o desenvolvimento da criança. Então, se há um pai que tem uma queixa, que acha que a criança não está ouvindo, a qualquer tempo, mesmo que ela passou na triagem, ela deve ser encaminhada para o diagnóstico, tá? Antecedentes de familiar de surdez, quer dizer, familiar principalmente os de primeiro grau, né? Permanência na UTI por mais de 5 dias, porque ela provavelmente foi manipulada e passou por vários procedimentos, a ventilação extracorpórea, as infecções congênitas, as tochas, né? Toxoplasmose, rubéola, citomegalo, herpes, sífilis e HIV são crianças que nós chamamos de indicadores de risco, crianças com anomalias crânio-faciais envolvendo a orelha, essas crianças, elas, mesmo que não passaram pela triagem auditiva, são crianças que devem ser encaminhadas para os serviços de referência, independente da triagem auditiva, elas são as únicas que entram direto para o serviço de saúde auditiva. As síndromes genéticas, os distúrbios neurodegenerativos, os traumatismo craniano e quimioterapia. E aí entra uma parte importante, porque se eu estou dizendo que essas crianças são de risco, elas terão que ser acompanhadas. Então, conforme essa diretriz do Ministério, existe uma escala para acompanhamento e desenvolvimento da audição e da linguagem dessas crianças. Ele é da fonte da Organização Mundial de Saúde, que a gente considera a idade corrigida das crianças prematuras, mas são algumas perguntas que eu posso fazer lá no acompanhamento da puericultura, né? Perguntar para a mãe ou acompanhar se essas situações estão acontecendo. Então, a criança tem 6 meses, ela já está localizando a fonte sonora, ela balbucia, assim, ela faz aqueles sonzinhos, dá, papapá. Quando ela tem 1 ano e 6 meses, ela fala no mínimo 6 palavrinhas. Quando ela tem 2 anos, ela já está fazendo frases com 2 palavras. Então, essa é uma escala que foi organizada pela OMS para a gente trabalhar na atenção primária e para todas as crianças, e especialmente para essas crianças que têm risco auditivo que eu mostrei. Então, a atenção básica deve encaminhar todas as crianças com indicador de risco, mesmo aquelas com resultado satisfatório na triagem, para esse monitoramento auditivo. Tem dentro do programa da APS e também no serviço de saúde auditiva. Tá? Esses marcos também podem ser encontrados dentro da caderneta de saúde da criança.
Alguns desses indicadores de risco são mais importantes para que a gente abra os olhos para perdas de aparecimento tardio, porque alguns deles as crianças passam na triagem, né? Elas têm uma história importante, não falharam e lá na frente vão ser identificadas. Então, às vezes, pelo que a literatura conta, às vezes já passou o tempo de fazer o monitoramento e essas crianças vêm aparecer depois de 3 anos uma perda auditiva. No caso das crianças de citomegalovírus, isso é bastante comum, né? Então, 60% das perdas auditivas diagnosticadas hoje, com mais que 40 dBs, isso é uma perda significante perante a tabela de capacidade da OMS, da classificação das funcionalidades, elas vão aparecer depois dos 3 anos também. Então, seria importante que a gente tivesse, assim, na sequência da triagem auditiva neonatal, desse monitoramento, as triagens dos escolares, que seria onde eu iria pegar essas crianças que passaram, foram perdidas, né? Bom, outros cuidados que são importantes para a orientação à gestante são referentes à amamentação, né? O leite materno é super importante como um fator de imunização para as infecções da orelha média, mas a amamentação tem que ser feita numa posição adequada, né? Porque a tuba auditiva da criança ela é mais horizontal do que a do adulto e esse leite pode escoar para o ouvido. Então, essa é uma informação importante. Algumas questões que a gente deve levar em consideração, né, quando a mãe desconfia que a criança não escuta, né, não atende pela voz materna, não sorri, não movimenta a cabeça quando é chamado, né, em direção à fonte sonora, choro descontrolado, a criança começou lá a fazer balbucio, papapá, e numa determinada época essa criança cessou, né, porque ela não está tendo feedback auditivo, porque não está ouvindo, então ela cessa e não continua desenvolvendo. A criança que não acorda com sons intensos, que tem desinteresse pelos ruídos provocados quando se mexe no bercinho da criança que não se alegra nas horas da mamada, que ela não adquire linguagem dentro dos padrões esperados, né? Usa muito gesto indicativo, representativo, simbólico, não faz uso da fala, tem muita troca na fala, porque uma coisa é a gente ter uma perda auditiva muito grande e não desenvolver a fala. Esses casos de perda profunda são os primeiros que a gente vai descobrir, porque atrasou para falar, não acordou quando caiu uma tampa de panela em casa, mas o mais difícil é a gente reconhecer aquelas perdas que são menores e que são tão importantes para o desenvolvimento também, né? Crianças que aumentam demais o volume do rádio da TV. Importante a orientação sobre a limpeza, né? A cera, às vezes, há um acúmulo maior de cera, né, no ouvido, principalmente no caso dos idosos, mas a cera ela não é sujeira, ela não é proteção. Se aquilo tem uma quantidade maior, deve ser encaminhado ao médico para fazer a retirada dessa cera. Na criança e no adolescente, a gente vem tendo uma preocupação maior por causa do ruído, que eles estão expostos com todos essas mídias, né, celulares, iPods, smartphone, né, que tem ouvido sons intensos. Na atenção da saúde do trabalhador, a gente também tem um programa bastante estabelecido aqui no CREM metropolitano, então essas pessoas que estão trabalhando numa área de risco auditivo devem receber orientação sobre a prevenção, né? Então níveis muito altos por muitas horas, todo dia, podem levar a uma lesão na audição. É importante dizer que eventualmente está exposto a um ruído alto, não é como estar todo dia, várias horas, naquela grande intensidade, né? É isso que vai levar a uma alteração auditiva. No caso dos adultos, existe uma série de doenças que podem correr junto com a perda auditiva e ainda pode associar outros sintomas como zumbido e tontura, é bastante comum. Não que as crianças não tenham, né, zumbido e tontura, mas a gente tem mais dificuldade para encontrar queixa nas crianças, né? No adulto e no idoso,
tanto como no adulto idoso, na criança, a gente pode ter perdas adquiridas ao longo da vida, pode ter adultos que nasceram com alterações auditivas pequenas e foram evoluindo, adultos que nasceram com perdas auditivas grandes, pode ter alteração súbita, progressiva e flutuante. Então, os sinais mais evidentes de perda auditiva é dificuldade para ouvir conversação, especialmente na presença do ruído, porque às vezes eu converso super bem, mas se eu chego numa reunião uma reunião familiar ou num almoço, eu começo a não conversar mais, porque eu estou com dificuldade de me comunicar, né, na presença do ruído de fundo. Pessoa que frequentemente solicita muita repetição, não entende o que a pessoa disse, tem dificuldade para usar o telefone, aumenta demais o rádio, TV, sente que as pessoas estão murmurando quando estão falando, não está claro. Outro tipo de pessoa que é aquela que não está ouvindo, mas ela ainda não identificou que ela está com problema. Ela concorda, balança a cabeça durante a conversa e não quer demonstrar que não está ouvindo bem, né? Pessoas que se retiram das conversas porque é estressante demais tentar ouvir, ou outras pessoas que ficam fixas na sua boca a hora que você está falando, tentando ler os seus lábios ao invés de acompanhar o que está sendo dito. Muito bem, então todas essas alterações, elas têm aspectos sociais, psicológicos e aspectos na comunicação, que vão repercutir em afastamento no trabalho, às vezes demissão, dificuldade de manejo, né, das atividades diárias, dificuldade de aceitação, alteração na rotina e principalmente na comunicação, que pode levar a um isolamento. Então, a gente tem a perda auditiva, deve ser vista por uma equipe multidisciplinar, né, onde todos esses fatores possam ser privilegiados e encaminhados. O primeiro ponto é o encaminhamento para os serviços de audiologia, né? Então, que vai precisar ser feito um diagnóstico etiológico, né, dessa perda auditiva e um diagnóstico audiológico, para se definir qual é o melhor caminho dentro do que é disponível hoje com relação à reabilitação, aparelho, implante, sistema de frequência modulada e reabilitação. Bom, como encaminhar esses pacientes? Então, eu vou passar a palavra para as minhas colegas e elas vão dizer um pouquinho como é que está acontecendo tudo isso nos serviços que hoje já existem no estado do Espírito Santo. E depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, o chat está aberto para que a gente possa responder. Não. Não. Então vem cá. Não, a mesma apresentação. Continua. Ok. Não está aparecendo ela. Vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Camila. Hoje eu estou como coordenadora do Polo de Audiologia do CREFES. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite pela professora Carmen e dizer que é sempre importante essa parceria entre o CREFES e a unidade de saúde e a unidade de telesaúde. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre a saúde auditiva no Espírito Santo, com relação à referência e contra-referência. Então, quem seria esse público-alvo? São pessoas com doenças otológicas, pessoas com suspeitas de perda auditiva, pessoas com zumbido, hipoacusia, pessoas com indicativo de prótese auditiva e também implante coclear. Como que é feito esse encaminhamento? O paciente ele é atendido na atenção primária de saúde. Na atenção primária de saúde, ele insere esse paciente no sistema CISREG, que é um sistema nacional de regulação. Atualmente, começou agora no dia 1º de julho, nós temos um médico regulador. Ele está regulando as consultas com o otorrino, as avaliações audiológicas básicas, avaliação audiológica complementar, porque antes isso era feito na unidade, na atenção primária de saúde. Então, a partir do dia 1º de julho, o médico regulador que está fazendo essa parte.
Quais são os locais de referência? No Espírito Santo nós temos o CREFES, que fica em Vila Velha, e a Universidade de Vila Velha, que hoje atende uma policlínica, também em Vila Velha. Quais são os serviços prestados? Nesses dois locais de referência, as consultas com o otorrino, a avaliação audiológica completa, a indicação, seleção e adaptação do aparelho de amplificação sonora individual. Também é feita a reabilitação auditiva e os acompanhamentos do uso e efetividade do AASE. Como que é feita essa contrarreferência? São contrarreferenciados os usuários que necessitam de exames complementares, os usuários que têm uma avaliação audiológica normal, sem alteração, os casos cirúrgicos, o paciente que rejeita o uso do aparelho e a reabilitação auditiva quando o paciente ele não consegue comparecer a todas as reabilitações no serviço de referência, principalmente o paciente do interior, que não consegue comparecer toda semana. A Joane vai falar um pouco sobre o nosso projeto de capacitação em saúde auditiva que foi feito em abril deste ano. Boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho sobre o que a gente fez no início do ano como um projeto piloto de capacitação em saúde auditiva. O foco principal são fonoaudiólogos. A princípio são fonoaudiólogos, porque é muito difícil conseguir fazer um projeto amplo para toda a atenção primária. E o objetivo dessa capacitação é tentar ajudar aquele fono que está lá no interior, que está sem suporte, que não consegue, às vezes, não sabe para onde encaminhar esse paciente, o paciente, às vezes, também não sabe relatar para ele qual é o problema. Não consegue relatar para ele qual é esse problema, o que está acontecendo. E ele mesmo fica perdido sem saber como procurar, a quem encaminhar, volta de novo para a rede, volta de novo no agendamento desses REG. Então, assim, tentar fortalecer essa relação entre quem está lá na base, que está lá na atenção primária, com a gente, que é o centro de referência. E aí, em abril, a gente fez um público menor mesmo, como um projeto piloto, para a gente tentar saber quais seriam as dificuldades, tanto nossas, na organização do evento, quanto o que algumas unidades de saúde teriam para apresentar para a gente como problemas, como propostas de tentar melhorar essa rede, de fortalecer esse contato entre unidade de saúde e centro especializado, para a gente evitar o abandono do aparelho por parte do paciente. Então, evitar que ele guarde na gaveta, que o primeiro problema que ele tenha, ele não larga para lá, ele sabe a quem ele consegue procurar, ele sabe que ele tem uma pessoa que vai ajudar ele a orientar o caminho que ele tem que seguir. E ajudar também aos fonoaudiólogos a tentar desmistificar o que é um aparelho. Chega um paciente com aparelho, eu estou aqui no interior, eu não tenho equipamento, eu não tenho que mexer. Não é assim que funciona mesmo, é mais em relação à orientação, a cuidado, a manuseio básico que ele mesmo também tenha, que o próprio paciente aprende. Então, sempre que precisa mexer no aparelho, é sempre a gente, é sempre muito especializado. O paciente é nosso o resto da vida, ele entra e nunca sai do sistema. Isso é importante deixar claro, porque muitas vezes as pessoas acham que o paciente foi, pronto, já recebeu o aparelho e não tem mais suporte, não tem mais esse caminho a seguir. E tentar criar mesmo uma linha direta, né? A gente
criou um contato, um e-mail direto nosso, de toda a equipe técnica. Deixa eu colocar. O e-mail que fala direto com a gente no fonoaudiólogos é o crefis.saudeauditiva@saude.es.gov.br. E através desse e-mail, qualquer um, desde o fono, ou o enfermeiro, ou o agente de saúde, qualquer pessoa que tenha alguma dúvida de um paciente específico, de uma situação específica, eu não sei o que eu faço com isso, eu não sei para onde encaminhar, eu não sei como que marca, a gente vai tentar, dentro do nosso alcance, orientar vocês, tentar ajudar a achar uma linha para tentar manter esse contato e essa rede fortalecida, que a rede em saúde auditiva ela ainda é um pouco falha, estamos tentando fazer, né, mais firme, tentar fortalecer um pouco mais, precisamos de muito apoio, muita parceria. A gente tem o projeto para fazer para o restante do estado, para todas as unidades de saúde, os municípios com um representante, para a gente conseguir tentar fortalecer em cada cantinho do Espírito Santo essa rede de saúde auditiva. Muito bem. Muito bem, eu queria agradecer a fala das duas que vieram do Centro de Referência em Saúde Auditiva, parabenizar pelo trabalho, e eu abro para perguntas, e se tiver alguma pergunta podem digitar no chat. Não estão me ouvindo? O microfone ali está aparecendo. Estão me ouvindo? Então, eu estou abrindo para perguntas. Se alguém tiver uma pergunta, pode ser digitado no chat. Eu tenho uma pergunta a respeito dessa regulação, né, que você comentou a respeito do CISREG, com relação às crianças da triagem auditiva neonatal. Como é que está funcionando a questão, porque a gente fala tanto da identificação precoce, a gente sabe que ainda tem uma fila, né, importante para o encaminhamento, visto que a gente só tem 2 serviços, né? Então, são 2 perguntas. Como é que tem sido lidada a identificação precoce, né, as crianças que falham na triagem auditiva neonatal, para onde elas vão, e se os 2 serviços estão atendendo essa população de neonatos. Bom, a reunião que eu tive com a regulação há umas 3 semanas atrás foi para definir algumas questões com relação a isso. Pelo que deu para entender, só o CREFIS que está regulado para fazer as emissões, para fazer o teste da orelhinha. A UVV, acredito que não esteja. A coordenadora Patrícia ficou de conversar com a UVV para tentar abrir essas vagas. Nós tínhamos uma quantidade de vagas, eram 2 por semana, e faltava paciente. A fonoaudióloga que faz hoje a Marcela, ela estava ficando ansiosa com relação a isso. Aí eu tive que diminuir para 1 vaga por semana e colocar outro tipo de atendimento, porque ela estava sem paciente, eles não estavam agendando. Depois dessa reunião, a gente ficou sabendo que tinham 12 pacientes de demanda reprimida. Mas fora isso, eles já foram agendados e não tem mais. Pacientes para confirmar diagnóstico. Para confirmar diagnóstico. Muito bem. Quer falar mais alguma coisa? Não? A minha outra pergunta é com relação aos retornos desses pacientes, né? A gente sabe que uma das fragilidades dessa portaria, na verdade, é porque a gente tem uma dificuldade de fazer a contra-referência, né? Então, os pacientes passam por vocês fecham o diagnóstico, né? Vocês fazem a protetização, eles saem, né, orientados com novos aparelhos auditivos. E como é que tem sido feito esse trabalho? Se o paciente não tem no município, vocês têm o levantamento dos municípios que têm reabilitadores? Como é que vocês fazem para essa continuidade no município? Quais são aqueles que vocês mantêm aqui, alguns, por algumas sessões? Como é que está sendo feito isso? Só um pouco de
o CREFIS ele tem um serviço da reabilitação auditiva, então a gente tem uma fonoaudióloga hoje, que é a Rayana, ela é específica, exclusiva para isso, para atender essa demanda da reabilitação. O grande problema é que muitos dos nossos pacientes são do interior e aí eles têm essa dificuldade de vir toda semana para fazer esse acompanhamento. Tem alguns que até vêm quando é um pouco mais perto, mas junto a questão da distância, a questão da idade, a fragilidade da saúde, e aí eles acabam não vindo e procurando a gente orienta a procurar na unidade. Por enquanto a gente tem um levantamento, mas ainda não está concreto de quais são os municípios que têm fono. A gente sabe que tem alguns que não tem uma pessoa para poder encaminhar, e aí esse paciente ele acaba sendo perdido por lá, acaba desistindo, por isso que a gente tenta fazer essa linha direta para poder ajudar esses fonoaudiólogos que possam ter alguma dificuldade no interior. Então, se o paciente tem a disponibilidade de vir, ele tem o atendimento aqui no próprio CREFIS, ele faz essa reabilitação, também na própria VV eles também fazem, mas o grande problema está relacionado principalmente nos pacientes do interior, que eles não conseguem vir por contas mesmo de saúde, de distância, né, e que é um acompanhamento mais intensivo, é diferente quando ele vem para uma revisão do aparelho, que ele vem simplesmente, ele vem uma vez ao ano, a cada 6 meses, dependendo da idade, né? Ele teria que vir fazer um acompanhamento semanal, 2 vezes na semana, dependendo da necessidade. Tá certo. Eu tenho uma pergunta aqui da Vanessa. A referência para os municípios fica para as APAES, para a realização do teste da orelhinha? Normalmente, para a realização dos testes, de acordo com a portaria, tem que ser feito na própria maternidade, né? Então, a gente sabe de alguns municípios que eles fazem o teste na própria maternidade, quando não tem, eles referenciam, por exemplo, na região norte, eles costumam referenciar para Linhares, para São Mateus, né, que são unidades próximas aonde tem o serviço. Quando não tem, a gente recebe alguns pacientes que chegam bebezinhos pequenos, acabou de ter alta, e eles vêm no primeiro mês direto para a gente nessas vagas que a Camila falou, agendados pela regulação, né, para fazer a triagem auditiva. Certo. Porque eu me lembro que algum tempo atrás a APAE estava recebendo, não sei se só do município de Vitória, né? Ainda está recebendo. Por isso essa demanda não tem a demanda definida. Tem uma pergunta do Douglas, quanto ao tempo da realização do teste da orelhinha, qual é o prazo? Douglas, eu não sei se você está perguntando quanto tempo demora, quanto tempo tem de fila, ou qual é a idade certa. Podemos responder as 3. Olha, com relação ao tempo gasto para o teste da orelhinha ou a triagem auditiva neonatal, são 1 minutinho por orelha, é um teste muito rápido. Após nascer. Bom, se o bebê nasceu na maternidade, ele tem que ser feito antes da alta hospitalar. Tá? Se o bebê nasceu fora do hospital ou onde não tem o programa, ele tem que ser encaminhado para a realização dentro do primeiro mês. Outra pergunta. Como a equipe de saúde da família, que está em locais distantes da região metropolitana e não possui um fonoaudiólogo, pode ajudar esses pacientes que já receberam aparelho auditivo e não têm condição de retornar semanalmente? Quem responde? Assim, o ideal é que tenha um fono, né? Assim, lutar para que dentro das organizações políticas de contratação tenha um fonoaudiólogo, tenha uma pessoa para referenciar, porque esse trabalho da reabilitação auditiva, do treinamento auditivo, ele é do fonoaudiólogo, então ele precisa. O que a equipe de saúde da família ele consegue ajudar a gente em relação, às vezes, a uma dúvida de um manuseio de um aparelho, um paciente que eu acho que o aparelho está com defeito, mas eu não sei o que eu faço, saber orientar, trabalho nessa questão da orientação, que é algo que a gente quer trazer para os municípios, que está dentro dessa nossa capacitação, que, se Deus quiser, sai em breve, né, para o resto do estado. Mas quando não tem fonoaudiólogo é muito difícil, o ideal mesmo é ter fonoaudiólogo, porque é ele que faz o treinamento, não tem como muita coisa
a própria política, ela prevê um número de sessões, que para as crianças é um número infinito, mas para os adultos ele deve fazer imediatamente após a adaptação do aparelho, um número de... Qual é o número de sessões? Acho que são 4 a 8. 4 a 8 sessões imediatamente após colocar o aparelho auditivo. Já está constatado que há uma evasão muito grande desses pacientes, principalmente adultos, para esse tipo de procedimento de reabilitação, né, porque na prática pensa-se sempre que a criança que precisa da reabilitação e o adulto às vezes não se acha, eleito para esse procedimento, mas é importante porque colocar o aparelho, não ter a reabilitação é como colocar um brinco na orelha, você precisa aprender a ouvir através do aparelho de amplificação, né, o seu cérebro precisa ter essa nova informação, para isso há um treinamento para otimizar essas funções da percepção auditiva, isso depende de um treino. Aqueles pacientes que têm perdas auditivas adquiridas e progressivas são pacientes que eles rapidamente vão restabelecer a memória auditiva e vão se sair bem nesse processo, mas aqueles pacientes que eles têm perda auditiva há muito tempo, foram identificados tardiamente, eles precisam de mais atenção ainda, né? São orientadas também questões com relação à leitura orofacial, ao manuseio do próprio aparelho. Nós temos um número muito grande de pessoas que desistem de usar aparelho por dúvidas simples, que o aparelho parou de funcionar e não sabe trocar pilha, né? O aparelho está apitando porque colocou mal encaixado o molde de um lado e do outro. Então, assim, esse tempo junto ao serviço, né, de origem ou serviço local é muito importante. Tem uma outra pergunta. As equipes podem receber algum tipo de capacitação básica? Sem entrar nas atribuições específicas do fonoaudiólogo. Não, pode sim, aquilo que você acabou de falar, né, de como trocar uma pilha, de ajudar a fazer o posicionamento correto do aparelho. Se tiver alguma unidade, alguma equipe que queira conhecer o nosso serviço, pode mandar um e-mail, pode agendar uma visita, a gente está de portas abertas para receber, né, assim, a gente, para orientar, para tirar dúvida, para tentar traçar ideias, tentar traçar algum plano para tentar melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Então pode marcar, pode mandar e-mail para agendar uma visita ao serviço. É importante separar, porque a reabilitação, ela se faz. A reabilitação auditiva, através da terapia mesmo, para desenvolver a fala, a linguagem, através do escutar pelo aparelho, mas envolve toda a questão do aconselhamento e orientação, para que o paciente consiga ter uma qualidade de vida recebendo os benefícios do aparelho auditivo, né? Então, essa parte de orientação e aconselhamento, ela é para qualquer profissional de saúde. Ele está apto a receber informação e gerenciar uma situação que aconteça, né, lá no seu atendimento, e isso vai impedir que esse paciente deixe de usar, engavete o aparelho, fique desanimado, né, com a intervenção, e tenha que esperar, às vezes, um agendamento que pode acontecer em muitos meses depois, né, na unidade que forneceu o aparelho. E isso aí, a gente vê no dia a dia, informalmente, muitas pessoas ligam, né, ligam para mim, ligam para elas, às vezes com dúvidas muito simples, né, e essas dúvidas, elas podem ser direcionadas para o sistema de teleconsultoria do Telesaúde, né, então se você está com uma dúvida de encaminhar um paciente, como é que faz para, né, tem um caso que é assim, assim, tem uma história, para encaminhar, esse caso pode ser tratado na APS, esse paciente usa aparelho, não está funcionando. Todas as questões de saúde auditiva, elas podem ser encaminhadas para a teleconsultoria, o que a gente puder responder por aqui, o que a gente não puder, a gente consulta os universitários, consulta os especialistas dos centros de referência. Acho que tem mais alguém. Isso, teleconsultorias síncronas. Então é importante dizer que a gente tem as teleconsultorias assíncronas, ou seja, você
se cadastra no Telesaúde, você que trabalha na ponta, né, um profissional de saúde, está lá na unidade, você tem aí o seu paciente que é deficiente auditivo, que é para onde ele vai voltar, vai ser para a unidade, algumas, né, estão se organizando com o NASF, outros estão se organizando e acabam tendo que atender o paciente mesmo terapeuticamente, e você tem muita dúvida, então você pode se cadastrar, e você pode mandar a sua dúvida por escrito, você pode receber uma resposta, ou você pode agendar um atendimento e a gente pode atender você presencialmente. Então, nós vamos abrir, igual nós estamos falando aqui hoje, e conversar com o profissional para passar a orientação. Ele pode estar com o aparelho do paciente, querendo uma orientação, né? E a gente daqui pode fazer essa orientação em tempo real. Muito bem, eu acho que a gente não tem mais perguntas, já estamos no horário, então eu gostaria muito de agradecer de vocês terem aceito o convite para vir, acho que é muito importante a gente falar enquanto academia, enquanto serviço, né, que a gente acaba se completando, colocar sempre essa casa, né, tanto a universidade, o Núcleo da Audição, como o Telesaúde à disposição, para que a gente possa enfrentar as fragilidades através de uma ferramenta tão boa como o Telesaúde, né? Com certeza. Então, com certeza, obrigada pelo convite. Até a próxima. Consultem o nosso site, nós temos programações semanais, esses 2 meses nós estamos com 2 programações quase por semana, tem muita coisa acontecendo, não deixe de ver as atividades que são gravadas que você possa ter perdido, e não esqueça de se cadastrar e fazer parte do grupo de Telesaúde. Boa tarde, até a próxima.